a leitura da palavra de Deus que está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 7. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: E sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro, em grana. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e virou seu rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra ainda em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Diga amém. Senhor Jesus, estamos agradecidos a Ti por estarmos diante da Tua palavra, que é poderosa e que é tremenda. E segundo o que está escrito a respeito dela, ela jamais voltará para Ti vazia, sem antes primeiro fazer aquilo que lhe compraze. Pai, fala aos corações aqui presentes, fala também aos corações das pessoas que estão conectadas conosco pela internet. Muito obrigado pela leitura da sua palavra e pela exposição da mesma, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento, mas nesse mesmo espírito, adorando ao Eterno. Tema: tem gente de olho na tua vinha. Glória a Deus. Vamos recapitular? Diga assim após mim: tem gente de olho na sua vinha. Glória a Deus. Meus irmãos, nós fizemos a leitura de um texto, olha, dramático e impressionante, sem sombra de dúvidas. Olha, uma palavra instrutiva e poderosa para aplicação nos nossos dias atuais. Porque o que a gente aprende aqui com a atitude desse homem chamado Nabote é muito grande. O aprendizado que nós encontramos aqui é muito grande. E haja visto que Acabe, o rei, fez de tudo
para adquirir, para comprar, ou para fazer uma permuta com uma herança que ele havia recebido dos seus pais. Mas ele sabia da importância e do que aquela herança representava para ele, porque ela não só tinha um poder, um valor aquisitivo, ela tinha também um valor sentimental. E eu acho lindo aqui a atitude de Nabote, porque Acabe fez de tudo, até mandou matá-lo através de Jezabel, a sua mulher, mas ele não abriu mão daquilo que havia recebido como herança dos seus pais. Pastor, qual é o aprendizado para nós nesses dias de hoje? Primeiro, não negocie a sua vinha por nada. Não troque, não venda e nem negocie aquilo que você recebeu de Deus por herança. Nem merecedor éramos, nem eu, nem você, porque Cristo nos fez capazes em Deus para tanto. Nem éramos merecedores de nada, e até hoje não somos, porque somos pecadores por descendência. Mas olha para cá, Cristo fez por nós o que ninguém faria. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, é muito linda a atitude de Nabote. Você vê aqui que a Bíblia diz que ele tinha uma vinha, e esta vinha fazia divisa com o palácio, a casa que Acabe morava. Gente, Acabe era o rei de Samaria. Ele tinha autoridade, tinha poder, tinha grana, ou seja, tinha tudo ao seu favor. Agora, Nabote só tinha aquela vinha, era uma herança, Todavia, nós encontramos aqui a atitude. Diz que ele tinha esta vinha, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, está escrito no verso 1. No verso 2 diz que Acabe veio até ele, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Olha o objetivo. Era uma vinha. Quem em sã juízo vai trocar uma vinha cheia de vides por uma horta que os seus produtos são perecíveis? Tem que ficar plantando e semeando a semente da alface, de outros produtos, do tomate que coloca ali, e enfim, tem que ficar ali sempre. Quem em sã juízo vai fazer uma coisa dessa? Agora, você olhando para esse lado, agora se você olhar para o valor sentimental, o que representava de fato aquela herança para Nabote, era muito grande. Daí a importância, você que é filho, aquilo que você recebeu do seu pai como herança. Mas meu pai morreu, pastor, e não deixou nenhum tostão furado, não deixou nenhum dólar, mas deixou uma instrução maravilhosa, um ensinamento de vida, um exemplo de vida para você, um exemplo de vida para ser seguido. Você hoje tem muitas coisas. Meu pai não era cristão quando morreu,
Mas eu trago comigo até hoje exemplos maravilhosos que eu aprendi com meu pai na minha tenra idade. Exemplos que jamais eu abrirei mão deles. Isso eu tenho como uma herança. Por exemplo, de ser uma pessoa verdadeira, de tratar e cumprir, comprar e pagar. Meu pai foi daquele tempo, irmão Beto, que não tinha cheque, não tinha promissora. Meu pai usava bigode. E quando eles faziam um negócio, qual era o procedimento? O camarada chegava: ô, seu Carlos, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Pois não, eu empresto o dinheiro. Mas qual é a garantia da devolução? Qual é a garantia de que você vai me devolver? O camarada fazia assim, ó. Você não tem bigode, né? O camarada fazia assim, ó. Tirava o fio de bigode e dava para o companheiro. E aquele fio de bigode tinha um valor tremendo. Ele dizia para o outro, ó, aqui está o dinheiro. Aí o outro dizia, não perca o meu fio de bigode, porque senão você não vai receber. O camarada pegava aquele fio de bigode e colocava numa bolsinha de couro, que eles mesmos faziam, né? Manualmente. Uma bolsinha e colocava o fio de bigode. No dia marcado, o seu José ia até o seu Carlos e dizia, ó, aqui está o seu dinheiro. Cadê o meu fio de bigode? O camarada tinha que dar, não vai, sabe, olhando um fio de bigode, um cabelinho. Mas para ele representava a dignidade, a palavra, a honra que ele empenhou naquela palavra. Hoje as pessoas não têm palavra, trata, não cumpre, compra, não paga, e assim sucessivamente. Então eu recebi do meu pai muitas heranças. E eu não estou falando de valores monetários, eu estou falando de exemplo, de ensinamento, de instrução. Eu acredito que Acabe dizia, foi nesse lugar aqui que meu pai me ensinou a servir a Deus, temer o Deus de Israel, ó, fazer a vontade. Foi nesse lugar aqui que eu corri aqui nesse lugar, meu pai trabalhando, plantando as suas vinhas, e muitas vezes ele parava, colocava assim um braço assim em cima do cabo da enxada e dizia, meu filho, é assim, assim e assim. E eu guardo esses ensinamentos até hoje. Quem sabe Acabe pensava em tudo isso. E ele diz, ó, quando Acabe procura ele e diz, ó, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. Você vê que ele queria, né? Ele queria estar uma vinha ali, um palácio. Agora, para fazer a horta para ele, era só ultrapassar aqueles termos lá. Estava ali do lado da casa dele. Ó, me dá a sua vinha, para que me sirva de horta. E aí ele oferece as condições. Veja o que ele diz: e te darei por ela outra vinha melhor. Como é que ele sabe que era melhor daqui Nabote tinha? Como é que alguém pode dizer, não, a minha é melhor? Mas melhor em que sentido? Você sabe o valor sentimental das coisas? Você não sabe. Às vezes tem gente, eu fico pensando, tem algumas pessoas idosas que às vezes ele tem um poisézinho, um fusquinha, uma variante. E às vezes eu me lembro de um que já está na glória com Cristo, irmão nosso aqui da igreja, irmão Brasilino, morava aqui no coisa, e ele tinha uma variante. Eu falei, irmão, mas o senhor está gastando tanto dinheiro com essa variante, já não está na hora de trocar? Eu me lembro uma certa feita. Ele disse, não, pastor, eu gosto muito dessa variante, eu vou ficar com ela até morrer. Eu falei, mas o senhor está gastando muito dinheiro, trocou motor, fez isso.
pintor, uma lataria sempre. Ó, o senhor já gastou com isso? Ela diz, não, pastor, eu não abro mão. Logo eu me lembrei dessa passagem bíblica. Valor sentimental. Hoje as pessoas não dão valor ao que os pais conseguiram galgar durante a vida. E infelizmente tem alguns que quando os pais morrem, e tem uns que não deixam nem o pai morrer direito, já que mata o pai de desgosto. E acaba tudo que o pai deixou como herança. Isso aqui me chama atenção, porque ele, como é que ele sabia? Ele diz, não, eu vou te dar uma melhor. Te dar uma melhor. Agora, se parece bem aos teus olhos, olha a conversa dele, para ludibriar aquele homem simples, Nabote, o dono daquela vinha, legitimamente, foi deixada para ele como herança. Agora vem Acabe, ó, você vê que ele dá condições. Eu te dou uma outra melhor. Você que vai escolher aí o lugar. Ou se você preferir, se parecer bem aos teus olhos, eu vou lá no meu cofre agora e prego a grana, o dinheiro. E eu te dou em dinheiro que circulava naquela época, eram as moedas. Tinha muita grana lá no cofre. E ele vem com essas condições. Você vê como é que o diabo, irmão, ele vem até nós. Daí esse tópico, tá? Não troque, não venda, não negocie a vinha, tá? Pastor, que eu posso receber essa palavra e interpretá-la como: não troca seus sonhos, seu ministério, seu talento, sua herança. Não troque, irmão. Ah, pastor, mas está difícil de mantê-la. Está difícil de mantê-la. Não estou conseguindo. É muito grande para mim. Irmão, pare de reclamar. E aí vai uma instrução para você que às vezes tem um trabalho, mas está achando que se deixá-lo vai encontrar um outro melhor. Pare de reclamar do seu trabalho, porque ele é a tua vinha. Pare de reclamar da sua igreja, ela é a sua vinha. Pare de reclamar do seu pastor, ele é a autoridade espiritual sobre a sua vida, sobre a sua família. Pare de reclamar da sua esposa. Ah, mas ela é baixinha, ela é magrinha, ela é feinha. Pare de reclamar, é a sua vinha. É a sua vinha. Quantas pessoas que não dão valor àquilo que receberam de Deus como herança. Pare de reclamar. Você vê que Nabote diz, não, eu não vou te trocar. Olha o que ele diz no versículo de número 3. Porém Nabote disse a Acabe. Irmão, essa atitude de Nabote era uma atitude corajosa, que jamais você poderia se dirigir ao rei e dizer não para o rei. O rei era a autoridade suprema naquela época, tinha autoridade. Todavia, ele não se intimidou. Ele poderia ter se intimidado, ele não se intimidou. Ele poderia ser persuadido com as palavras que, olha rapaz, ele vai me dar coisa melhor, uma vinha melhor. Eu tenho um sonho lá, eu vou pegar aquela parte lá, aquela eira, aquela fazenda, aquele sítio que eu tanto almejei comprar, adquirir, e até hoje não consegui. Eu vou pegar aquilo, ou senão eu vou pegar tudo em grana, rapaz, e eu vou jogar um valor exorbitante.
imperioso, e o rei vai dar, porque ele está querendo aquilo que é meu. Ele não se apropriou dessas condições, não. Por quê? Porque tinha um valor sentimental aquela herança. Tinha um valor sentimental. E aí ele chega e com toda aquela petulância de Acabe, não, se você quiser, eu te dou uma outra melhor, ou se parecer bem aos teus olhos, eu te dou em grana, em dinheiro. Com toda a petulância, porque ele podia, ele era o rei. Mas Nabote não se intimidou. E no versículo 3, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor. Olha a expressão, guarda-me o Senhor. Isso é crente, irmão. Isso é atitude de crente. Isso é pessoa que tem atitude de guardar aquilo que recebeu de Deus, que se guarda contra os ataques de Satanás, contra o pecado. É pessoas que fez uma aliança eterna com Deus e diz: eu não abro mão, eu estou certo e convicto daquilo que eu recebi de Deus como herança espiritual, e eu não abro mão do que está escrito na Bíblia ao meu respeito. Eu não abro mão. E ele agora contou, olha, o que eu vejo no coração de Nabote é convicção, é absoluta certeza, é você estar certo e convicto que aquilo que você tem foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. E ele diz: ó, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Por quê? Porque se ele aceita os termos dados pelo rei, aquilo já não era mais herança. Ficaria então no esquecimento. Os seus posteriores, a sua descendência, jamais se lembraria daquilo que os seus pais, avós e assim sucessivamente, a geração de Nabote nunca saberia. Um dia isso aí foi nosso, um dia foi, mas não é mais. Então eu fico maravilhado dessa convicção de Nabote: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Irmão, não deixa o diabo transformar a sua vinha em horta, porque é o que o diabo quis fazer com a vinha de Nabote. É o que ele queria fazer, é pegar uma vinha e transformar em hortas, onde se planta hortaliças. É o que eu queria fazer. O diabo às vezes quer pegar você que tem as aptidões, os seus dons recebidos de Deus, e transformar a sua vida. Horta é onde se planta hortaliças, e são coisas passageiras. Quando vem a sequidão, já nem dá para plantar mais. Vinha não, vinha está lá. Pode faltar sol, ela está lá. Está lá. Se você cultivá-la, se você cuidar dela, está lá a vinha. Agora a horta não. Seus frutos é susceptível, é transitório, é passageiro. Então quantas vezes Deus te agraciou com dons espirituais, com uma possessão. Olha a expressão, vai buscar no Aurélio essa palavra, possessão eterna, de glória muito excelente, de uma herança, de uma salvação. Deus te agraciou com uma possessão eterna. Quando Paulo escreveu lá para Timóteo dizendo: toma posse da vida eterna, eu fiquei pensando, toma posse da vida eterna? É exatamente isso que quando você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você fez. Você tomou posse da vida eterna. É uma possessão espiritual que você se apropriou dela, e Deus te deu ela como herança. Como herança. Agora você vai
abrir mão dela? Você vai trocar a sua vinha para Acabe fazê-la de horta? Sabe por que a vida de muitos crentes estão sendo cirandada aí? O diabo está cirandando. Quantos crentes aí que são crentes porque uma vez crente é crente, mesmo que o camarada se desvia. Isso aí já é crente, isso é crente. Ele pode estar lá na cachaça, tomando lá no boteco. É crente, é crente. Ele não vai perder esse nome, crente. Mas se desviou da fé. Satanás está cirandando a vida dele. Então, o intento aqui de Acabe, quem olha assim fala, poxa, ele estava querendo um negócio, ele está querendo negociar. Não é pecado negociar, mas negociar. E tem gente que sabe. Eu me lembro de uma certa feita que no Brasil eles estavam vendendo cadeiras no céu. Pagavam uma certa importância e as pessoas compravam e adquiriam cadeiras eternas no céu, cativas. E sabe que tem pessoa tão falta de conhecimento da palavra, e Jesus falou sobre isso, profetizou, Isaías também, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe que teve muita gente que vendeu casa e trouxe o dinheiro para a igreja para comprar cadeiras numeradas no céu. E aquelas que, segundo os que vendiam, que estavam mais próximas do trono, tinha um valor maior. Você vai sentar perto do chefe, rapaz, de Jesus. Você está pensando o quê? Que vale a sua casa aí, você trazer o dinheiro para a igreja? Você vai sentar perto do trono, cadeiras numeradas no céu. E teve muita gente que foi nessa onda. Vendeu sítio, vendeu fazenda, vendeu casa para comprar cadeiras numeradas no céu. Não, irmão. Não seja ludibriados por pessoas que muitas vezes quer se apropriar daquilo que Deus te deu por herança. Você já tem, você já tomou posse da vida eterna. É só preservar aquilo que você tem. Pastor, como preserva aquilo que você tem? Quando você tem uma casa, a casa começa a ficar feia, trincadura, tal, você não faz uma reforma? Tira aquelas partes que está caindo, tira as goteiras, tira os rebocos que está caindo, tal, e você deixa tudo bonitinho. Assim é a sua casa espiritual. Aleluia. Vai tirando as coisas que estão estragadas, as coisas que estão trincadas. Vai arrumando a sua casa. Pastor, porque eu tenho que cuidar? Porque você é uma herança de Deus. Sabe que eu não sou contra aquela irmã que é toda bonitinha, arrumadinha, vir na igreja, toda chiquinha, né? A Maria Chiquinha, toda bonita. Não, irmão, eu gosto disso. É zelo. É zelo. Eu sou velhinha, estou enrugadinha, mas estou toda bonitinha, sabe? Não tem umas irmãs na igreja? Aqui nós temos muita, né? A glória, aquelas irmãs que se cuidam, tal. Ah, mas isso é vaidade? Não, isso é zelo. Isso é zelo. Ah, não, sabe? Eu vou morrer mesmo. Vou deixar o cabelo feio, a roupinha feia. Eu sou humilde mesmo. E tal. Não, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Irmão, a Bíblia diz que Deus não habita em templo sujo, imundo. Se cuida, meu irmão. Tem varões por aí nem escovar o dente ele escova. Nem um desodorante daquele, o Avonzinho lá, aquele mais simples. Pastor, mas não tem dinheiro para comprar um Avon, um Rexona, aqueles 72 horas para tentar abafar o cheiro. Compra aquele leite de rosa
que é baratinho, 3 e pouco, e aquilo funciona bastante. Eu até inclusive posso falar que já usei aquilo. Aquele é excelente. Compra ele não dá nem para apertar assim, porque não vem com essa, sabe, você tira a tampinha, põe na mão assim, esfrega. E glória a Deus, irmão. Cuida do templo. Você, mulher, cuida do templo. É herança, não é vaidade, não. Isso não é vaidade, isso é cuidar do templo. Porque o Espírito Santo habita em você, e Ele não habita em templo sujo, imundo. Se cuida, meu irmão, se cuida, minha irmã. Então é importante a gente dar valor naquilo que nós recebemos de Deus por herança. Agora, preste atenção, só o nome Acabe significa renovo, frutos da terra. O nome Acabe, ou melhor, Acabe não, o nome Nabote, tá? Vou recapitular e vou retificar ou ratificar, como queiram. Nabote significa renovo, frutos da terra. Como é que você vai trocar, vender uma herança assim que você recebeu de seus pais, com todo esse valor sentimental? Olha, irmão, a horta, nela nós encontramos várias espécies de hortaliças. Horta vale um certo preço. A horta vale um certo preço. Agora, as verdades do Evangelho são eternas. Eu poderia contar para vocês algumas verdades que os filhos receberam dos pais, e por essas verdades os filhos prosperaram na terra, eles cresceram também na área financeira, eles foram bem na criação dos seus filhos, eles cresceram em tudo, dado a herança. E quando eu digo herança, eu não estou falando só em dinheiro ou propriedades, não. Mas aquilo que eles receberam, né, ao longo da vida de seus pais, eles abraçaram isso e diz: ó, o segredo da vitória está na prática daquilo que eu recebi dos meus pais. E eles não abriram mão. Por isso que eu fico maravilhado com a atitude de Nabote. E aí, o que aconteceu? Quando ele recebeu o não, porque tem gente que nunca está preparado para receber o não, e quando recebe o não, desmorona, tá? Tem gente que não está, você tem que estar tão crescido, irmão. Quando Deus te dá um não significa que esse não é para sempre. De repente o não de Deus espere um pouco mais, não é tempo, não é hora ainda. O não de Deus pode significar para você esperar um pouco mais. Mas tem gente que não está preparada para receber um não, e quando recebe, desmorona. A vida acaba. Acabe era um rei despreparado. Tanto é que ele não mandava coisa nenhuma. Era um rei varunca. A Jezabel mandava e ele nunca. Eu não sei se era Varela, mandava ele, mandava ela, mas é mais ou menos assim. É como você quer encaixá-lo. Mas o que acontece? Quando ele recebe o não, olha no verso 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote. Então ele voltou para casa indignado. Por quê? Porque Nabote falou para ele: não darei a herança de meus pais. Aí ele veio, deitou-se na sua cama, virou o rosto para a parede e disse: eu não quero comer. Não quero comer. Ficou desgostoso, tédio, triste, tristonho. Aí a Bíblia diz no verso 5 que chega Jezabel. Porém, vindo a ele,
Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Porque ele estava fazendo uma pirracinha, né? Já pensou, um rei desmoronou porque, sabe, ele não entendeu. Ele como rei, porque o rei julgava as causas das pessoas naquela época. Ele tinha que entender, não, se ele falou não, e ele diz aqui que é herança do pai dele, isso tem um valor sentimental, ou seja, eu vou até ajudar ele. Essa era a posição de um rei, mas Acabe aqui estava desviado. Ele estava desviado, porque ele como rei, ele tinha que entender a atitude, o porquê Nabote não vendeu a vinha para ele. Ele era rei, o rei julgava a causa das pessoas. Só que ele interpretou, não, eu quero. Aí quando recebeu o não, ao invés dele aceitar e dizer, não, isso tem um valor sentimental para ele, eu vou entender, eu vou comprar uma outra um pouco mais distante. Era o posicionamento que ele tinha que ter. Ele não teve. Voltou para casa triste, tédio, desgostoso, tristonho, não comeu, fez uma greve de fome, como se isso fosse resolver. E em parte resolveu. Por quê, pastor? Aí vindo Jezabel: rapaz, por que você não come? Você está triste aí deitado? Aí ele vai contar a história. Verso 6: e ele lhe disse: por que falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua herança por dinheiro, ou se te apraze, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Aí olha a atitude de Jezabel, mulher ímpia. Cuidado, irmão, com quem você contrai relacionamento. Cuidado com quem você casa. Deus está falando com alguém que está conectado aí nesta live. Talvez a razão do sofrimento aí do seu casamento, e a coisa vai de mal a pior, porque você contraiu relacionamento, se prendeu a um jugo desigual. E a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Que associação tem o Deus verdadeiro com o Deus Belial? Não tem sociedade, não tem comunicação nenhuma. Aí você desobedece a Deus, sai da igreja, casa com alguém que não professa a mesma fé, que não tem essa herança que você tem, e agora você se meteu numa confusão. E pastor, ore por mim, pastor. Esse dia mãe, ore por mim, pastor, ore por mim. Ah, mano, é fogo. Tem oração que Deus não tem nem como responder. É aquilo que você semeou, decisões errôneas da vida, decisões erradas. Aí Nabote, casado com uma mulher ímpia chamada Jezabel, ela diz assim, olha o que diz, o verso de número 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Você ainda é o governo? Que tipo de governo você é? Que tipo de rei você é? Você governa? Levanta-te, come pão e alegra o seu coração, porque eu te darei. Olha aí, como era ela que mandava. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Eu te darei. E ela fez de tudo e deu. Passou mais como? Ela pega cartas, selou, escreveu aos anciões de Israel, aonde residia, na cidade lá onde habitava Nabote. No verso de número 9 diz que ela escreve essas cartas dizendo: marque aí um jejum, põe Nabote diante do povo e chama 2 homens, paga 2 homens, filhos de Belial, homens mentirosos, que praticam invenção, que ganham dinheiro inventando as coisas, 2 testemunhas falsas, e põe diante de Nabote e diga:
esses homens vão dizer diante de todos os anciãos e o povo de Israel: ó, Nabote é um blasfemo. Ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E aí ele vai ser apedrejado. E foi assim que sucedeu. Aquelas duas testemunhas falsas estavam diante dos anciãos e começaram a acusar. E naquele tempo o veredito era dado por 2 ou 3 testemunhas. Por isso que a Bíblia diz: ó, se o teu irmão lá está zangado com você e tal, leva consigo 2 ou 3 testemunhas. Aqui nesse caso, 2 testemunhas já era o bastante, o suficiente. Aí pegou e diz: ó, a gente ouviu da boca de Nabote, ele blasfemando contra Deus. Meu Deus, o homem guardava a herança dos seus pais, era temente a Deus, Nabote. Mas os mensageiros aqui de Satanás, incitados e comprados, cuidado com mensagens compradas, irmão. Cuidado, tem gente indo para o buraco aí por causa de profecias falsas. Um tal de Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, me serve. E tem gente, tá dando, eu pego. Cuidado, cuidado. Mensageiros pagos para falar mentira e no nome do Senhor, porque usaram aí o nome do Senhor, dizendo: ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. E fizeram isso. Acusaram ele inocentemente, aí tiraram ele para fora. Está aí no texto, depois você que está em casa, continua lendo aí. Você que está aqui, depois lê aí para você ver. Aconteceu exatamente isso. Então, eu termino aqui. Não negocie, não troque, não venda por dinheiro algum ou nenhum a herança que você recebeu do seu pai. Passou por quê? Porque tem muita gente de olho na tua vinha. Tem muita gente de olho na tua vinha. Tem muita gente de olho no teu namorado, na tua namorada, no teu esposo, na tua esposa, na sua casa. Cuidado, vê com quem você leva dentro da sua casa para sentar na sua mesa e cear com você e comer com você. Porque tem gente que vai lá e vê o olho gordo, né, Rose? O olho mau. E de repente a pessoa não é seu amigo, ela quer aquilo que você tem. Então cuidado quem você coloca à roda da sua mesa para sentar com você e para comer do seu pão. Que tem gente mal intencionada, tem gente de olho na sua vinha. E não venda por dinheiro algum, porque todo dinheiro, toda riqueza, toda fortuna desse mundo aqui é susceptível, transitória, passageira. Mas aquilo que você recebeu de Deus é eterno.